Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 2 da aula 7 da disciplina de análise de variável instrumental. Aula então sobre análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos. E o vídeo de hoje então é sobre a parte 2 dessa aula em que nós vamos falar sobre essa questão de variabilidade entre instrumentos. Ou seja, numa situação em que diferentes instrumentos fornecem diferentes estimativas de efeito causal, o que nós podemos fazer? Como que nós podemos interpretar esse tipo de resultado? Então esse é o assunto da aula de hoje. No final do vídeo da parte 1 da aula, pessoal, nós falamos de duas formas diferentes em que nós podemos fazer uma análise de variável instrumental quando nós temos múltiplos instrumentos. Uma abordagem que nós chamamos de análise 1 seria uma análise separada para cada instrumento, e uma segunda abordagem que nós chamamos de análise 2 seria uma única análise em que nós incluímos os múltiplos instrumentos simultaneamente. Então agora, pessoal, vamos discutir um pouco mais a fundo a análise 1, em que a gente faz uma análise separada para cada instrumento. Nessa situação, então, se nós temos 3 instrumentos, por exemplo, nós vamos fazer 3 análises. Uma para o instrumento 1, uma para o instrumento 2 e uma para o instrumento 3. E cada uma dessas análises, então, vai fornecer um resultado, ou seja, uma estimativa do efeito causal da exposição sobre o desfecho. E como nós temos, então, um resultado para cada instrumento, uma coisa que nós podemos fazer é avaliar a consistência entre os resultados. E claro, pessoal, de uma forma assim mais intuitiva, na situação em que os resultados forem consistentes, ou seja, forem similares entre si, é uma corroboração, de que o efeito causal realmente é esse, em comparação a uma situação em que diferentes instrumentos fornecem diferentes estimativas de efeito causal. Nessa situação, então, a gente tem que se perguntar quando e por que diferentes instrumentos podem fornecer diferentes resultados. E, de forma geral, isso pode acontecer por 2 motivos. Um deles é quando um ou mais instrumentos são inválidos de formas diferentes. Então, se o instrumento 1 é inválido de forma a superestimar o efeito causal e o instrumento 2 é inválido de forma a subestimar o efeito causal, então esses 2 instrumentos vão fornecer estimativas de efeito causal diferentes. E uma segunda situação, então, pessoal, em que diferentes instrumentos podem fornecer diferentes resultados, é quando 2 ou mais instrumentos estimam parâmetros causais diferentes. Lembram, pessoal, que na aula 5 nós falamos dos pressupostos necessários para interpretar os resultados de uma análise de variável instrumental como um parâmetro causal ou outro, dependendo do pressuposto que a gente vai estar assumindo? Aqui, então, por exemplo, é possível que um instrumento satisfaça o pressuposto de homogeneidade da associação entre o instrumento e a exposição, permitindo, então, estimar o resultado como uma estimativa do efeito causal médio. Já um outro instrumento pode ser que não satisfaça esse pressuposto, mas satisfaça o pressuposto de monotonicidade, permitindo, então, interpretar a estimativa fornecida por esse instrumento como uma estimativa do efeito causal médio nos concordantes. Então, nessa situação em que diferentes instrumentos estimam parâmetros causais diferentes, lógico que esses resultados também vão ser diferentes entre si. E notem, pessoal, que nessa segunda situação, ambos os instrumentos podem ser válidos. É só uma questão do parâmetro causal que esses instrumentos estão estimando. E nessa situação, então, de variabilidade na violação de pressupostos entre instrumentos, que, como nós discutimos no slide anterior, é uma das possíveis formas através das quais diferentes instrumentos podem fornecer diferentes estimativas de efeito causal, nós vamos focar nos pressupostos de independência e de restrição de exclusão. Por quê? Porque nós podemos avaliar empiricamente o pressuposto de relevância. Nós podemos ver quais instrumentos não satisfazem esse pressuposto. Por isso, então, nós vamos focar nos outros 2 pressupostos. Para que a gente comece a discussão, então, pessoal, vamos supor essa seguinte situação aqui, ilustrada no DAG aqui no slide. Nessa situação, Z1 é um instrumento válido, Z2 viola o pressuposto de independência. Notem, então, que existe o caminho Z2, W, Y, fazendo, então, que Z2 não seja um instrumento válido por violar o pressuposto de independência. Z3 viola o pressuposto de restrição de exclusão. Notem que temos aqui um efeito direto de Z3 sobre Y. E nós também estamos assumindo que X não tem efeito causal sobre Y. Nesse caso, então, pessoal, dado esse conjunto aqui de condições, nós esperaríamos que as análises utilizando cada instrumento forneçam os mesmos resultados? Pensem um pouco sobre isso antes de avançar na aula.
E a resposta, né, pessoal, é que não, né? Nós não esperaríamos que os diferentes instrumentos, né, que Z1, Z2 e Z3, fornecessem as mesmas estimativas de efeito causal de x sobre y. Por quê? Bom, para Z1, o resultado esperado, né, seria que não há efeito causal. Por quê? Porque x não tem efeito causal sobre y e Z1 é um instrumento válido. Já no caso de Z2 e Z3, a análise concluiria que há efeito causal, mas erroneamente, né, no caso aqui em função de viés. Mais especificamente, devido à violação do pressuposto de independência no caso de Z2 e devido à violação de restrição de exclusão no caso de Z3. E por que então, pessoal, que existe essa variabilidade entre instrumentos? Bom, a variabilidade entre Z1 em comparação a Z2 e Z3 é porque Z1 é válido e Z2 e Z3 não são. Mas e com relação a Z2 em comparação a Z3, pessoal? Será que as estimativas de efeito causal fornecidas por cada um desses instrumentos vão ser iguais entre si ou diferentes entre si? E a resposta é que depende, né, pessoal? E depende do quê? Depende de como Z2 e Z3 violam os pressupostos da análise. Se esses dois instrumentos violam os pressupostos de forma equivalente, e quando eu falo aqui equivalente, eu quero dizer de forma tal que o viés seja igual, os resultados, lógico, vão ser iguais e ambos errados, né? Afinal, ambos os instrumentos são inválidos. Se esses instrumentos violam os pressupostos de forma não equivalente, ou seja, de forma diferente, então as estimativas de efeito causal fornecidas por cada um desses instrumentos vão ser diferentes e ambas erradas. Então, qual é a conclusão, pessoal, que nós podemos chegar a partir desse exercício? É que na situação em que há múltiplos instrumentos, os resultados só vão ser iguais entre instrumentos se todos os instrumentos forem válidos ou se todos forem equivalentemente inválidos. Pessoal, vamos conversar agora sobre o segundo mecanismo que pode resultar em heterogeneidade entre as estimativas de efeito causal fornecidas por diferentes instrumentos, que é a variabilidade no parâmetro causal estimado por um instrumento válido. Nós vimos, pessoal, lá na aula 5, que nem sempre um instrumento válido permite estimar o efeito causal médio, afinal isso requer pressupostos adicionais. E, portanto, os resultados fornecidos por diferentes instrumentos, mesmo todos sendo válidos, pode variar entre instrumentos, dependendo desses pressupostos adicionais. Ou seja, é possível que cada instrumento estime um parâmetro causal diferente, resultando então nessa variabilidade entre instrumentos. Para que nós possamos entender isso um pouco melhor, pessoal, vamos supor a seguinte situação em que nós temos três instrumentos válidos, ou seja, nós temos Z1, Z2 e Z3, e essas três variáveis, cada uma delas, cumpre os pressupostos de relevância, independência e restrição de exclusão. Vamos supor que Z1 cumpre o pressuposto de homogeneidade entre Z1 e x, e, portanto, Z1 fornece uma estimativa do efeito causal médio. Já com relação a Z2 e Z3, nós vamos supor que esses instrumentos cumprem a condição de monotonicidade da associação entre Z e x e, portanto, estimam o efeito causal médio entre concordantes. E, claro, nós estamos pensando aqui que Z e x são variáveis dicotômicas. Porém, cada um desses instrumentos, pessoal, estima o efeito causal médio entre concordantes, mas esses dois instrumentos podem variar com relação a quem são os concordantes. As pessoas concordantes com relação a Z2 podem não ser as mesmas pessoas concordantes com relação a Z3, e isso pode fazer com que o efeito causal médio em concordantes seja um parâmetro causal diferente comparando Z2 e Z3. Vamos então entender isso, pessoal, através desse exemplo aqui visual, em que nós temos um exemplo hipotético com 9 indivíduos aqui na nossa população. E para cada um dos instrumentos nós temos a exposição potencial no grupo Z igual a 0 e a exposição potencial no grupo Z igual a 1. Nós temos isso para Z1, para Z2 e para Z3. E no final nós temos então o efeito causal individual. Todos esses aqui são dados simulados, né, pessoal? São dados hipotéticos só para fins de exemplo. Na cor verde, pessoal, notem que nós temos indivíduos concordantes. Então, no caso aqui de Z1, nós temos que todos os 9 indivíduos são concordantes, o que é esperado, né? Afinal, como nós definimos no slide anterior, Z1 cumpre a condição
de homogeneidade da associação entre Z e X. Já com relação a Z2, pessoal, nós temos 3 indivíduos aqui concordantes, os indivíduos 7, 8 e 9, aqui com a cor verde. Nós temos outros 3 indivíduos, 4, 5 e 6, que são do tipo sempre exposto, porque independentemente do valor de Z2, esses indivíduos vão estar sempre, independentemente do valor de Z2, esses indivíduos são expostos. E também temos outros 3 indivíduos, indivíduos 1, 2 e 3, que eles vão ser do tipo nunca exposto, né? Afinal, independentemente do valor de Z, esses indivíduos são não expostos. E com relação a Z3, nós também temos 3 indivíduos do tipo nunca exposto, os indivíduos 1, 4 e 7. 3 indivíduos do tipo sempre exposto, os indivíduos 2, 5 e 8. E outros 3 indivíduos do tipo concordante, indivíduos 3, 6 e 9. Então, pessoal, com base nesses diferentes padrões de adesão e também de posse do efeito causal individual, nós podemos calcular qual vai ser o efeito causal estimado por cada um desses instrumentos. Com relação a Z1, pessoal, o efeito causal estimado é justamente o efeito causal médio, tendo em vista que o pressuposto de homogeneidade da associação entre Z e X é cumprido. Com relação a Z2, pessoal, vai ser um efeito causal médio entre os concordantes, mas entre os concordantes com relação a Z2, afinal, nós estamos falando de Z2 especificamente. Ou seja, vai ser o efeito causal médio entre os indivíduos 7, 8 e 9. Então, esse efeito causal médio vai ser a média desses 3 efeitos causais individuais aqui, 0, 0 e menos 1. E, portanto, esse parâmetro causal é menos 1/3. E com relação a Z3, pessoal, nós também vamos estimar o efeito causal médio nos concordantes, mas concordantes com relação a Z3, e não mais concordantes com relação a Z2. Afinal, agora nós estamos falando de Z3 e não de Z2. Nesse exemplo aqui, então, o efeito causal médio nos concordantes vai ser a média dos efeitos causais individuais nos indivíduos 3, 6 e 9, que são os indivíduos concordantes com relação a Z3. Portanto, a média de 1, 1 e menos 1, que vai ser, então, igual a 1/3. Portanto, pessoal, apesar de que tanto Z2 quanto Z3 cumprem a condição de monotonicidade da associação entre Z e X, o parâmetro causal estimado por cada um desses instrumentos não é exatamente o mesmo. Por quê? Porque o subconjunto da amostra que é concordante com relação a Z2 não necessariamente é o mesmo subconjunto que é concordante com relação a Z3. E como os subconjuntos não são necessariamente iguais, os efeitos causais médios em cada um desses subgrupos também não são necessariamente os mesmos. Então, pessoal, por que o resultado varia entre instrumentos, mesmo que todos os instrumentos sejam válidos nesse exemplo? Com relação a Z1 versus Z2 e Z3, é porque apenas Z1 estima o efeito causal médio. Já com relação a Z2 versus Z3, isso vai depender, então, se o subconjunto de concordantes com relação a Z2 é o mesmo ou não que o subconjunto de concordantes com relação a Z3. Se for, os resultados vão ser iguais. Se não for, como era o caso do nosso exemplo, os resultados não vão ser iguais. E isso, na verdade, pessoal, isso ilustra uma outra limitação do efeito causal médio entre concordantes, além daquelas que nós já discutimos na aula 5, que é o seguinte, que esse parâmetro ele depende do instrumento utilizado. E isso é uma característica bem pouco desejável, né? Porque a interpretação dele não depende apenas de características da população, mas depende também de características do instrumento. Portanto, pessoal, se houver múltiplos instrumentos, os resultados só vão ser iguais entre instrumentos se todos estimam o mesmo parâmetro causal, seja ele o efeito causal médio, seja ele algum outro tipo de efeito causal. Se eles estimarem diferentes parâmetros causais, os resultados vão variar entre instrumentos, mesmo que todos os instrumentos sejam válidos. Sabendo então, pessoal, da relação do tipo de viés e do tipo de parâmetro causal estimado na variabilidade entre resultados estimados por diferentes instrumentos, vamos então discutir agora como interpretar a variabilidade no resultado de uma análise de variável instrumental na prática. Porque na vida real, na prática, nós não vamos saber se o motivo pelo qual existe variabilidade, se é que vai existir, se deve a diferentes tipos de viés, a diferentes parâmetros causais estimados ou a uma combinação dessas duas coisas. Para começar essa discussão, então, pessoal, vamos supor que nós fizemos uma análise de variável instrumental
para cada instrumento separadamente e nós obtivemos então o seguinte resultado, mostrado aqui nessa tabela, em que nós temos aqui os instrumentos e aqui as estimativas de efeito causal com seus intervalos de confiança de 95%. E nesse exemplo, né, pessoal, os resultados foram bastante similares entre si, com as estimativas de ponto bem próximas, né, umas das outras. Então, qual a conclusão que nós chegaríamos, né, nesse exemplo? Provavelmente, todos os instrumentos são válidos e estimam o mesmo parâmetro causal. Afinal, os resultados foram consistentes, né, foram similares entre instrumentos. É possível que essa conclusão seja errada? É possível. Isso não iria acontecer na situação em que os mecanismos de violação de pressupostos e ou as diferenças nos parâmetros causais estimados sejam idênticos ou se equilibrem. Como assim, pessoal? Por exemplo, vamos supor que todos os instrumentos violam o pressuposto de restrição de exclusão, por exemplo. Então, são todos inválidos. E todos violam o pressuposto de restrição de exclusão de forma tal que o viés que acomete cada um dos instrumentos é exatamente o mesmo ou é muito similar. Então, nessa situação, todos os instrumentos seriam inválidos de forma similar e a gente observaria homogeneidade ou quase homogeneidade nos resultados, o que poderia nos dar uma falsa impressão de que os instrumentos são válidos, quando na verdade o que acontece é que todos são inválidos de uma forma similar. Uma outra situação, pessoal, que é possível é que, por exemplo, os diferentes instrumentos sejam inválidos de formas diferentes, porém isso, em combinação com as diferenças nos parâmetros causais, acabe mais ou menos se equilibrando e fornecendo estimativas similares entre si. É importante perceber, pessoal, que essa situação ela é um tanto quanto extrema, né? Por exemplo, se todos os instrumentos forem inválidos, pessoal, eles têm que ser inválidos de forma tal que o viés seja muito parecido entre instrumentos. Pode acontecer? Pode, mas talvez não seja uma coisa tão plausível, né? Em muitos casos que o viés seja tão similar assim entre instrumentos, a ponto de não produzir heterogeneidade. E também esse equilíbrio do viés com as diferenças nos parâmetros causais também não é uma coisa assim tão plausível de forma geral. Claro que pode acontecer, mas via de regra, homogeneidade entre instrumentos é um bom indicativo de que os instrumentos são válidos, mas essa interpretação é sim sujeita a esse pressuposto de que instrumentos não são enviesados de forma idêntica ou quase idêntica. Agora, pessoal, vamos supor que nós fizemos uma análise de variável instrumental para cada instrumento separadamente e observamos esse resultado aqui mostrado na tabela. Notem que, com relação ao exemplo anterior, esse resultado é muito mais variável, né? Existe muito mais variabilidade entre instrumentos aqui do que no exemplo anterior. Nós temos variabilidade tanto na direção do efeito, com os instrumentos Z1 e Z3 indicando um efeito positivo e o instrumento Z2 indicando um efeito negativo, quanto também nessa magnitude, né? O instrumento Z1 indicando um efeito de fraca magnitude, Z2 mais intermediária e Z3 mais forte. Então, nessa situação, pessoal, aqui nós temos ampla variabilidade entre instrumentos. Essa variabilidade se deve a quê? A variabilidade na forma como os instrumentos são inválidos. Por exemplo, se Z1 fosse um instrumento válido, tá? Só para fins de exemplo, Z2 poderia ser um instrumento com viés no sentido negativo e Z3 poderia ser um instrumento com viés no sentido positivo. Então, só para ilustrar uma situação em que diferentes instrumentos são sujeitos a diferentes fontes de viés. Ou essa variabilidade entre os resultados se deve à variabilidade no parâmetro causal estimado por cada instrumento. Por exemplo, será que Z2 é um efeito causal médio entre concordantes e que nesse subgrupo específico de concordantes o efeito é negativo, enquanto que Z3 é o efeito causal médio em um outro subgrupo de concordantes e nesse subgrupo de concordantes, que é diferente do subgrupo de concordantes com relação a Z2, o efeito causal médio é mais forte e positivo? Ambas são possibilidades, em princípio, possíveis e que nós não temos como distinguir entre uma e outra, ou mesmo uma combinação, né, de viés e de diferenças no parâmetro causal estimado, apenas com base no resultado da análise de variável instrumental. Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente chega? É que nessa situação em que a gente observa a heterogeneidade entre instrumentos, sem algum outro pressuposto que elimine uma dessas possibilidades, fica muito difícil a gente interpretar o que significa a existência de discordância ou de variabilidade entre instrumentos. Por exemplo, se nós a priori eliminarmos a possibilidade de variabilidade no parâmetro causal,
nós vamos chegar à conclusão, então, de que variabilidade entre instrumentos se deve ao fato de que existem instrumentos inválidos, porque diferentes instrumentos estão fornecendo estimativas de efeito causal diferente e que isso não pode ser devido à variabilidade no parâmetro causal estimado por cada instrumento. No entanto, pessoal, notem que isso é um pressuposto. A gente está pressupondo que um desses mecanismos de heterogeneidade não existe, para que assim a gente possa interpretar de uma forma um pouco mais limpa e um pouco mais útil a situação em que existe variabilidade entre instrumentos. Então, notem de novo aqui o papel de um pressuposto na interpretação de um resultado de uma análise de variável instrumental. Resumindo, então, pessoal, em geral, a gente interpreta similaridade entre instrumentos como um resultado que corrobora, mas não prova, que os instrumentos são válidos. Afinal, caso não haja variabilidade nos resultados fornecidos por cada instrumento, na situação de equivalência de viés entre todos os instrumentos, ou entre um equilíbrio, entre viés e diferenças nos parâmetros causais estimados por cada um desses instrumentos. E isso é possível. Por isso que a similaridade entre instrumentos não prova que não existem instrumentos inválidos. Mas é plausível, essa constância de viés entre múltiplos instrumentos, ou esse equilíbrio entre viés e diferenças nos parâmetros causais entre todos os instrumentos, é uma coisa assim muito plausível de uma forma geral. Claro que em casos específicos isso pode ser um pouco diferente. De forma geral não, pessoal? É uma situação muito específica, que muita coisa tem que acontecer ao mesmo tempo, para que esse cenário se configure. Por isso, então, que a gente costuma interpretar similaridade entre instrumentos como um resultado que corrobora que os instrumentos são válidos. Mas, se os resultados forem diferentes entre instrumentos, ou seja, se houver variabilidade nas estimativas de efeito causal fornecidas pelos diferentes instrumentos. Em geral, então, a gente interpreta isso como evidência que argumenta contra a hipótese de que todos os instrumentos são válidos. Mas, como eu já expliquei, essa interpretação só é válida se nós assumirmos que todos os instrumentos, se fossem válidos, estimariam o mesmo parâmetro causal. Porque se a gente não fizer esse pressuposto, a gente não tem como afirmar que as diferenças entre os instrumentos não são simplesmente diferenças no parâmetro causal estimado e que, na verdade, todos os instrumentos são válidos. Ou seja, pessoal, avaliar e interpretar consistência entre instrumentos como uma forma de avaliação parcial de pressupostos, que é isso que a gente está discutindo aqui, também tem seus próprios pressupostos, como qualquer análise de variável instrumental, em função de que uma análise de variável instrumental é uma análise de inferência causal e, portanto, sujeita ao problema fundamental da inferência causal. Certo, gente? Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Encerramos a parte 2 da aula 7 por aqui. Nos vemos, então, na parte 3 dessa aula. Até lá!